podcast incrível, a gente aprende muito fazendo isso. E nesse estudo, Júlia Nobre, a gente vai continuar aqui em Atos 2. Isso. Só que agora a gente vai falar sobre as primeiras conversões. Exato. Não? Vocês estão prontos pra gente... Sim. Só para o pessoal de casa acompanhar. E tu tá dando risada? Nada, eu tô rindo, só tô esperando aqui ansiosamente porque esse estudo vai ser muito bom. Com certeza. A gente está aqui no finalzinho já de Atos 2, é a parte final. Relembrando, nós falamos aqui sobre a descida do Espírito Santo. Sim. E também sobre o discurso de Pedro. Fantástico, foi a maior parte, né, disso tudo que a gente teve. E agora, as primeiras conversões. Está em Atos 2, do versículo 37 até o versículo 47. É um estudo muito bacana e eu queria saber aqui quem quer dar o pontapé inicial para a gente poder... O pontapé aqui fala isso. Meu Deus. Quer começar? Olha, as pessoas vão começar a achar em casa que eu sou uma agressora. Não, mas ninguém eu não sabe o que você tá falando. Isso é de quê? Hã? Você não falou nada. Mas você tá falando de pontapé, Não. pontapé comigo, Não, as pessoas pontapé vão achar o quê? inicial. Pode começar. Para começar o assunto, É o assunto. gente. É o assunto. Começa aí, você, eu te dou essa Então tá bom, oportunidade vamos lá, de gente. ouro. Vamos relembrar aqui que essas pessoas que ouviram ali o discurso de Pedro, a Bíblia fala que quase 3.000 pessoas, né, fora mulheres e crianças, elas se converteram através do discurso de Pedro, que não foi um discurso que saiu dele, mas a Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo. E uma coisa interessante é que a gente tinha visto no nosso último ao vivo, é que todos que estavam ali, nem todos eram daquela cidade. Muitos eram de outras cidades. Sim, de várias partes, Várias aliás, partes ali. se encontravam ali para a festa de Pentecostes. Sim, e o interessante foi que, depois desse discurso, muitos ali quiseram não só seguir os ensinamentos de Cristo, mas eles tomaram uma iniciativa muito radical, que muitos ali não voltaram para suas terras. Então eles ficaram, a Bíblia fala que eles ficaram por ali, e todos os dias eles mantinham ali aquela comunhão que a gente vai ver depois ali, né, em alguns pontos, que a Bíblia fala que eles estavam sempre juntos, eles estavam sempre ali nos ensinamentos dos discípulos, dos apóstolos. Então, eles não voltaram. E o que me chamou a atenção foi o seguinte, que a Bíblia, acho que no versículo 37, começa a dizer alguns pontos que caracterizam, de fato, uma união verdadeira que foi ali o início da igreja e que eles demonstravam, né? Falavam que eles se dedicavam ao ensino e à comunhão, que é algo que muitas vezes hoje a gente vê que está em falta, a pessoa ir para a igreja com aquele desejo de fato, aprender para poder ensinar a comunhão dos irmãos, aquela vontade de estar ali junto com esse negócio de, não, eu não gosto de ir para a igreja, não, eu quero ficar em casa, não gosto de pessoas. Só que o início da igreja foi marcado pela comunhão, né? E a Bíblia fala que eles tinham tudo em comum e dá outras características também. Falam que eles estavam cheios de temor. Então, tudo que eles faziam com temor de Deus, porque eles tinham entendido a mensagem redentora do Senhor e por isso que eles estavam começava ali um padrão que Deus estava estabelecendo para que a igreja ela pudesse viver. O que me chama a atenção, logo no versículo 37, né, o primeiro desse parágrafo, desse tema que é o de hoje, né, as primeiras conversões. E eu gostaria de ler na versão da linguagem de hoje, que diz assim: quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E o que me chamou a atenção é que a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente ouve nas pregações. Como que a gente sai da igreja e que atitudes nós tomamos da porta para fora é o que realmente vai mostrar e vai demonstrar se a gente está guardando aquela palavra, se a gente está honrando ao Senhor, obedecendo ao Senhor. E daí eu já lembrei, né, logo de cara da parábola de quando Jesus fala ali sobre o semeador. Existem ali 4 tipos de solo e isso também é importante, porque a semente que o semeador lançou era exatamente a mesma, né? Mas só produziu frutos na boa terra, que é o 4º solo. Antes disso, veio ali a semente que caiu pelo caminho e as aves comeram. E aí depois, no entendimento, Jesus explica que é aquela pessoa que não compreende, então vem o mal e ele tira aquela semente. Então, não vai produzir, porque a semente foi tirada. O 2º solo é onde havia muitas pedras e não havia raízes por onde a semente poderia crescer e ter firmeza. E aqui
O entendimento é aquela pessoa que ouve, até recebe com alegria, só que vai chegar o dia de uma angústia, de uma perseguição, ela não vai esquecer, né, aquilo. ela não vai produzir nada, vai matar a semente. E o terceiro solo é aquele solo espinhoso. É onde os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Isso torna a semente infrutífera. O que eu quero dizer aqui? Que o nosso coração precisa ser essa boa terra, porque a gente tem que ouvir da palavra e não só... Quando a gente recebe a semente, quando o solo recebe a semente, precisa ser regado, precisa haver esse cuidado pós o plantio para que venha, de fato, gerar frutos ali. E o que vai determinar isso é a forma como a gente coloca a palavra em prática. Se a gente sai da igreja decidido a mudar e assim permanece, ou é aquela pessoa fogo de palha que ouviu um dia, logo esqueceu, ou como está aqui retratado em um desses solos, que a gente possa declarar sobre o nosso coração e também você aí de casa, que o seu coração é essa boa terra e que venha ter uma mudança de atitude. Porque é isso que faz a diferença, né? Sim, e o que o Johnson falou no versículo 43, né? Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha só quão importante é isso, a maneira como os apóstolos estavam desenvolvendo o ministério deles. Sim. Porque, pensa comigo, se eles estivessem desenvolvendo de uma forma desleixada, você acha que haveria temor no coração do povo? Não. De forma alguma. O povo não iria entender o que os apóstolos realmente estavam fazendo ali. E a prova de que eles estavam fazendo um bom trabalho é que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos Que apóstolos. confirmava, né? E Jesus falou que eles fariam obras iguais e até maiores do que as que Jesus fez. Mas eles estavam ali focados na palavra, eles estavam ali buscando a presença do Espírito Santo, eles estavam revestidos com o Espírito Santo e era isso que possibilitava eles a fazer sinais e maravilhas até maiores do que as que Jesus fazia, né? E havia temor no coração do povo. Para ter um temor, a pessoa tem que realmente entender a palavra. Hoje em dia, naquela época não era fácil igual hoje em dia, que a gente pega o celular, abre aqui a nossa Bíblia no celular e a gente consegue entender as coisas. E tem podcast bíblico, Tem várias versões, né, tem da várias Bíblia. reflexões, várias versões. Você abre no YouTube, tem pastores pregando. Eles tinham que ir pro templo para ouvir, né, ali a... E se aquela pessoa que estivesse no templo não estivesse, se o sacerdote do templo não estivesse passando de uma forma boa e clara a palavra? Então, para o povo estar com temor no coração, significa que o trabalho que os apóstolos estavam fazendo estava muito bom. Então, eles estavam ali realmente dedicados a isso. Depois da morte de Jesus e tudo mais, eles estavam dedicados a propagar realmente o evangelho. E foi isso que foi firmando, né? Porque vem esse bom exemplo, vem as pessoas que, como o Joenison retratou o pós, né? Eu voltei um pouquinho, o Joenison, ele retratou quais foram os efeitos. E a gente vai observar o crescimento da igreja de uma forma exponencial. Então, são esses segredos que fazem a diferença. É o temor ao Senhor, é ser esse bom exemplo, como a Laísa falou. É você viver uma vida decidida a mudar, sair da pregação e falar, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer de diferente? E outra coisa, Júlia, que chamou minha atenção foi o seguinte, quando a pessoa, ela se converte, eu vejo muito que as pessoas perdem o egoísmo. E aqui fala assim, ó, que todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, se a Júlia precisasse de mais, a gente iria repartir aqui, a gente daria uma porção maior para a Júlia, porque a necessidade dela era maior. Se a necessidade do Joenison era menor, ele ia receber uma porção menor, mas ele receberia também, de acordo com a necessidade. E aconteceu por isso mesmo, né? Porque eles não podiam voltar para casa, os que ficaram, eles ajudavam a manter. Então, e olha que lição. Hoje em dia, quando as pessoas pedem, eu sei que muitas pessoas agem com maldade na rua, às vezes pedem dinheiro, mas falam que é existem pra pessoas comer. que realmente precisam, Então, mas existem pessoas que realmente precisam. E às vezes a gente fica com o coração fechado. Não é problema meu. Essa semana eu estava conversando com a pastora Yara e ela falando de uma pregação, onde a pregadora falava assim, algo acontecia e ela falava assim, isso não é problema meu, não é problema meu, não é problema meu. Aí ela falava assim, era a carne falando. Aí vinha o Espírito Santo e falava assim, é problema seu sim. E aí ela, tá bom. Aí ela voltava lá e fazia o que o Espírito estava falando para ela fazer. Essa luta entre carne e Espírito que a gente tem o tempo todo, né? Mas quando a pessoa realmente se converte, o egoísmo ele cai para fora. Você tem vontade de repartir com o próximo, você quer dar, você quer repartir, você quer dividir, você quer suprir a necessidade do outro, porque a necessidade do outro acaba incomodando a gente. E esse é o verdadeiro evangelho. É o relacionamento vertical, né, aquele que nós temos com Deus, ele acaba sendo refletido nos
nos relacionamentos horizontais, ou seja, com as pessoas aqui na Terra. Esse amor, ele precisa ser demonstrado, porque primeiro a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E logo em seguida, o próximo mandamento, e que ele resume todos os outros lá dos 10 mandamentos, é amar ao nosso próximo. Isso significa você se doar, não ter os olhares só para si, para a sua vida, suas necessidades. Pode cansar às vezes, mas a Bíblia fala, não nos cansemos de fazer o bem. Se está dizendo, é porque às vezes cansa, mas siga a orientação da palavra, a orientação que o Espírito traz para a gente hoje. E quando você é uma igreja que de fato vive o que Deus manda, a Bíblia fala que ele acrescentava os que haviam de ser salvos. Sim. Deus vai acrescentar, vai trazer para a igreja, vai trazer para a sua vida, para a sua família, aqueles que vão precisar ser salvos, né? Quando você for igreja. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, compartilhando a palavra, compartilhando Junto já assim, é. vai, fala isso. Já é! É. Valeu, gente, grande abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira com mais Já É. Tchau, gente. Nosso podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso.